Você tem aí na sua vida algum problema que te tira o sono? Ou guarda aquela dor antiga que você não sabe de como se livrar? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar como. Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Você já deve ter ouvido que para resolver os seus problemas ou que para se livrar daquela dor que você guarda já há muito tempo, a chave para isso é se entregar. Mas o que é se entregar? Se entregar é não sentir? Não, gente. Quem não demonstra nenhum sentimento com relação a nada do que se passa na vida é um psicopata, né? Essa é a definição de um psicopata. Então, não. Se entregar não é não sentir. Se entregar significa olhar além daquilo que um dia você acreditou que era um problema. Sabe quando você fica com uma coisa na cabeça e você fica criando 1000 cenários de como aquilo pode se desenrolar, com opções A, B, C e D? E, via de regra, são opções terríveis, né? São todas sobre o pior que poderia acontecer. E você já percebeu que quando você começa a trilhar isso na sua cabeça, te dá um mal-estar tremendo, como se você já estivesse passando por tudo aquilo que você está imaginando? Mas que muitas das vezes os piores cenários que você pintou, eles não vêm a acontecer de fato? Pois é disso que eu tô falando. A gente gasta uma energia enorme fazendo previsões que nunca chegam a acontecer. E aí existem dois problemas a hora que a gente faz isso. O primeiro é que, como você está dedicando energia a isso, pode ser que você venha a criar na sua vida coisas que talvez nem acontecessem. Aliás, que não aconteceriam de fato, uma vez que é você quem está criando. E segundo, que ao gastar essa energia desnecessária, se preocupando com algo que ainda não está acontecendo de fato na sua vida, você tira o seu foco e a sua energia em encontrar soluções ou tomar ações no momento presente, se essas ações fossem necessárias. Se a gente for analisar ao pé da letra, os problemas, eles de fato não existem. O que existe é a nossa interpretação de coisas que estão acontecendo na vida da gente naquele momento, em função do que a gente imagina que pode decorrer do que de fato está acontecendo. Sabe aquele poema Filtro Solar que fala que os problemas de verdade vão te pegar desprevenido numa terça-feira à tarde? É bem isso. E outra, você também já deve ter notado que quando de fato uma coisa que você julgaria antecipadamente como muito ruim acontece na sua vida, você se surpreende com a forma como você lida, porque nós sempre estamos preparados para tudo aquilo que vem. O problema é que quando a gente fica se envolvendo nessas projeções daquilo que não aconteceu, daquilo que não é real, a gente cai numa armadilha do ego. E o ego, ele tem um lema: procures, mas nunca encontres. Ou busques o amor, mas nunca encontres. Ele te coloca sempre para olhar para fora, ele te coloca sempre neste ciclo vicioso de pensamentos e de preferência dos piores possíveis sobre aquilo que pode acontecer, te gerando ansiedade, te gerando dores, fazendo com que você acredite em problemas que de fato não existem, mas que existirão, caso você insista em se manter conectada a esse tipo de pensamento. O que acontece em seguida é que geralmente a gente olha para a nossa vida e a gente estabelece um julgamento dentro daquilo que é bom ou ruim em função da nossa comparação com os outros. Principalmente quando se trata de redes sociais, né? Então você vai lá no Instagram e você vai achar, embora você tenha um bom trabalho, você vai achar que o trabalho do fulaninho é melhor que o seu. Embora você more numa casa confortável, você vai acreditar que a casa do ciclaninho é melhor que a sua. E tudo isso vai te gerar um sentimento de falta e de escassez enormes. E aí, para completar esse cenário, tem todo um sistema, né, no mundo que a gente vive hoje, que vai nos oferecer coisas no mundo, tentando nos convencer de que estas coisas vão solucionar esse buraco, essa dor e esses problemas que a gente acredita que a gente tem na nossa vida. Então, das mais variadas formas, né? Faça aquela viagem
para se esquecer dos seus problemas. E aí você passa 6 meses trabalhando de saco cheio, se sentindo péssimo, pensando lá na frente naquela viagem. E muitas das vezes, quando a viagem de fato acontece, você não consegue nem relaxar, porque ou você vai estar com a sua cabeça lá no seu trabalho, ou você tem tanto lixo emocional acumulado que o que você tinha de expectativa com relação à viagem também não se realiza. E aí, nesse ritmo, você passa uma vida buscando, e a única coisa que você encontra é uma sensação miserável, é uma vida miserável de não realizações. E não realizações, eu não estou querendo dizer de realizações físicas no mundo. Eu estou me referindo à sua sensação interna, à sua interpretação com relação aos fatos. Porque eu tenho certeza que se você olhar com cuidado, você tem muito mais coisas pelas quais agradecer na sua vida do que a falta ou a escassez, que é no que o seu ego quer que você acredite. Ao passo que se você entender que você é a verdade, que você é o Filho de Deus, criado à imagem e semelhança dele, que você é um ser infinito, de infinita paz, de infinito amor e de que tudo, absolutamente tudo o que você precisa está dentro de você, aí você vai estar no caminho. Aí você vai começar a interpretar as coisas que acontecem na sua vida de uma forma diferente e começar a ser grato até por aqueles acontecimentos que antes você julgava como um problema. Sabe aquelas frases que a gente repete na frente do espelho para tentar mudar as crenças que a gente tem no nosso subconsciente? Como, por exemplo, eu sou feliz, ou eu sou rico, eu nasci para ser feliz. Enquanto você não entender que você já é tudo isso, cada vez que você repetir essas frases, ao invés de você reafirmar para você as verdades daquilo que você já é, isso vai ter um efeito oposto. Cada vez que você disser essas frases de frente para o espelho, você vai sentir uma contração interna porque o que você acredita não é verdade. Então você precisa primeiro trilhar um caminho de desconstrução daquilo que você acreditou que você era. Você acreditou que te faltava alguma coisa, você acreditou que você tinha escassez. Quando você desconstrói isso na sua mente e você repete de novo essas frases de frente para o espelho, você vai perceber que a sensação que dá é que você está só reconhecendo alguma coisa que você de fato já é, ao invés de ter a sensação de que você está mentindo para você mesmo, porque isso de fato não resolve nada. Mais uma vez, não é sobre negar o que você vê refletido na sua vida hoje. É sobre reconhecer que você é um criador magnífico. É sobre reconhecer que você criou as mazelas que você enxerga porque você tinha intenção de experienciar tudo isso, mas que agora você pode retomar o seu trono e começar a criar diferente. Como você vai fazer isso? Se reconectando com esse espaço interior, com essa sabedoria interior, que alguns chamam de ser espiritual, outros chamam de Espírito Santo, centelha divina, eu superior. Quando você senta em silêncio, você se conecta com essa energia dentro de você. Por isso a meditação é tão importante. E a gente não tem que buscar fazer isso só enquanto a gente está bem. Muito pelo contrário. A gente tem que buscar se conectar com essa energia interior, mesmo nos nossos piores momentos. Por quê? Porque vamos supor que você perdeu o seu emprego, né? Ou que você não está conseguindo um emprego novo. Você vai se sentir miserável, você vai se sentir desamparado, você vai se sentir escasso. Olhe para isso com honestidade, admita isso para você mesmo e entenda que este não é você. Que estes sentimentos e que esses pensamentos derivam daquilo que te contaram, muitas vezes na sua infância. Quando você começa a treinar e a fazer esse processo, cada vez que você se sente mal, vai chegar um momento que você vai começar a olhar para esses sentimentos ruins até com uma curiosidade. O que isso quer me mostrar? Ou da onde isso vem? Não que a gente precise descobrir ou ficar queimando miolo para entender da onde isso veio. Se você entende que isso não é você, é o suficiente. Mas aceite
Observe em que lugar do seu corpo você sente essa contração gerada por esses sentimentos. Se você fixar a sua atenção por um período de tempo mais longo em cima do que você está sentindo, você vai perceber que esse sentimento se desfaz, porque o ego, ele não consegue sobreviver no presente. E quando você está colocando foco em cima do seu sentimento, ele se desfaz justamente por causa disso, porque a verdade de quem você é está presente neste momento. Jesus já falava que a gente não consegue servir a dois senhores. Quem são esses dois senhores? O ego e o seu espírito. Então, quando você escolhe tomar partido, vamos dizer assim, do espírito, o ego naquele momento ele se desfaz. Só que essa escolha, ela tem que ser feita muitas e muitas vezes, até para que isso comece a ficar orgânico na forma como a gente encara a vida. E isso é mais do que natural, porque eu não sei qual é a idade que você tem, mas você passou uma vida inteira treinando no caminho oposto. Então, o que a gente precisa fazer é construir novos caminhos neurais que façam com que encarar a vida dessa maneira seja mais natural. Então, quando você olha para suas dores de frente e aceita que você é capaz de lidar com elas naquele momento em que elas vieram à tona, você para de negar. E quando você para de negar, você para de suprimir. Perceba que cada vez que você enfia uma dor ou um problema para debaixo do tapete, ele vira um monstro. Porque é como se você colocasse ele no escuro. E no escuro dá medo, porque você não tá vendo, você não sabe o que tem ali. Mas quando você se coloca no lugar do observador, você sai do domínio da sua mente, porque você se desidentifica dela. Então ela perde o poder sobre você. Você retoma o seu lugar, você retoma o seu trono, que é seu por direito. Nesse processo, ainda é muito importante que a gente aprenda a se perdoar. Entenda que independente do que aconteceu ou da razão do porquê você sente essa dor ou do porquê que você encara o que está acontecendo como um problema, as ações que você tomou, elas fizeram parte da sua consciência naquele momento que está no passado. E você já não é mais essa pessoa. No segundo seguinte, você não é mais essa pessoa. Então, aprenda a se perdoar e se acolher. Porque neste processo de aprendizado, a gente vai cair muitas e muitas vezes. E quando a gente entende isso logo de cara, fica mais fácil de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Ao invés de cair num lenga-lenga, num blá 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 de por que eu fui fazer isso de novo, por que eu caí de novo no mesmo buraco. Gente, eu caio muitas e muitas vezes no mesmo buraco, até hoje, mesmo depois de 15 anos estudando espiritualidade e autoconhecimento. Então a gente tem que ter gentileza com a gente mesmo, gentileza no nosso processo, porque tudo tem uma razão. E você só vai lidar com algumas camadas de dores de acordo com o momento em que você estiver preparado para lidar com isso. Então seja gentil com você mesmo e reconheça os seus avanços, reconheça os seus sucessos. Outra vantagem desse processo, quando você escolhe encarar as suas dores de frente, o universo entende que a lição que havia ali, ela foi aprendida. Então essa lição não volta mais. É óbvio que a gente tem muitas coisas para limpar dentro da nossa história, sim, mas vai ficando cada vez mais fácil, vai ficando cada vez mais leve, cada vez mais divertido. E é dessa forma que a gente tem que encarar esse processo todo. Do contrário, se a gente insiste em colocar a culpa sempre no que está fora, sempre nas circunstâncias, no governo, no vizinho, no pai, no marido, o sentimento de alívio e de bem-estar, ele é raso e momentâneo, porque é isso que acontece. É por isso que a gente bota a culpa fora, porque muitas vezes a gente está sentindo um mal-estar tão grande dentro e a gente acredita de forma tão profunda que nós não somos capazes de lidar com isso sozinho, que o que a gente faz é colocar a culpa numa outra pessoa ou numa situação fora da gente. E aí isso dá um alívio momentâneo, dá até um sentimento de prazer, mas isso é raso, isso não vai durar e os problemas que você não conseguiu encarar, eles vão voltar porque é uma lição não aprendida. Então é mais fácil encarar e resolver isso de uma vez. Bom,
Era isso que eu queria dizer no vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a lidar de uma maneira mais fácil com os desafios que a gente encontra no nosso dia a dia e que isso abra as portas para muitas outras coisas boas virem e fluírem na vida da gente. Tá bom? Era isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até mais.